programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, como vai? Vamos ao programa de hoje. Nós fazemos a estratégia correta, nós fazemos a luta de forma correta e quando os governos, e no caso o governo, não quer solucionar, não quer mediar, não quer negociar, ele recorre ao Poder Judiciário para tentar inibir e calar a boca dos trabalhadores com decisões como essa que nós tivemos aqui no Tribunal de Justiça. Não existe ninguém, nenhum habitante desse estado de Minas Gerais que não tenha usado o Sistema Único de Saúde uma vez na sua vida. Usa recorrente. Então, nós não podemos ter uma saúde que olha para 10% da sociedade que tem condições de pagar saúde. E o que temos no Roda de Conversa? Vamos acompanhar. Denise, bem-vinda mais uma vez. O programa é seu, né, Denise? Coordena aí para nós. Semana passada aconteceu um ato gigantesco em Belo Horizonte, Exatamente. Ali na Praça da Estação, a concentração. Foi um ato dos trabalhadores da enfermagem, de hospitais públicos, de hospitais privados, de toda a região aqui de Belo Horizonte. E aconteceram atos também na região metropolitana. Em Ribeirão das Neves ocorreu o ato da enfermagem de lá. Interior também. E foi no Brasil inteiro, na verdade, esse dia, foi um dia de greve da enfermagem, de paralisação, na luta pelo piso da enfermagem. Mas eu quero dizer que nós do Sindiúti participamos do ato, levamos a solidariedade das professoras, das trabalhadoras em educação, às companheiras da enfermagem, que têm alguma relação conosco. São 80% de mulheres que compõem a categoria, né, da enfermagem, e aí estão incluídas as técnicas, as auxiliares, as enfermeiras. Então, elas estão relacionadas conosco. É uma categoria que é composta... 80% da categoria é composta por mulheres, 60% composta por mulheres negras, e, em sua maioria, mulheres que chefiam as famílias e que estão na luta para efetivação de uma conquista que já aconteceu. O piso da enfermagem foi votado no Congresso Nacional, foi aprovado, foi publicado, foi sancionado e, inacreditavelmente, foi suspenso pelo STF, numa decisão que ainda é provisória, do ministro Barroso, e que consultou, e a gente leu isso, né, na imprensa, ele fez uma consulta a respeito do questionamento desse piso aprovado aos donos de hospital privado, aos donos de planos, dos grandes planos de saúde, dos grandes conglomerados que exploram, né, que lucram com a prestação do serviço, e as trabalhadoras que lutaram, que batalharam, não foram consultadas. As entidades representativas da categoria em todo o Brasil não tiveram êxito, não tiveram oportunidade. E aí eu fiquei pensando na gente aqui em Minas, na nossa dificuldade aqui em Minas Gerais. Nós fizemos uma belíssima greve nesse ano de 2022. O governo entrou na justiça para proibir que o trabalhador tenha direito de fazer a sua luta pelas suas condições de trabalho. E, recentemente, nós também tivemos, porque o governo de Minas Gerais, o governo de Minas, o governo Zema, entrou na justiça aqui em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça, pedindo a suspensão dos efeitos da Lei 21.710, que é a lei que nos garante o piso para a jornada de Minas Gerais. A lei é de 2015, nós estamos em 2022, então 7 anos depois, para corroborar, para tornar verdadeira a narrativa mentirosa do governo, desde seu início, de que não havia legislação em Minas Gerais, de que não havia, que Minas Gerais pagava o piso dos professores de forma proporcional. Então, o governo, como ele não quis cumprir a lei, vejam bem, ele não quis
cumprir a lei, porque os recursos da educação existem e nós já demonstramos isso por inúmeras vezes. Inúmeras vezes nós dissemos o saldo da conta do Fundeb, que é o recurso que é destinado à valorização dos profissionais da educação. É um governo que realmente elegeu a educação como inimiga. É isso mesmo, Vera. Nós, então, tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça, uma decisão que é ainda uma decisão temporária, o mérito da ação ainda não foi julgado, e nós, trabalhadores em educação, com o nosso corpo de advogados, estávamos lá no dia da audiência. O departamento jurídico da nossa confederação também esteve presente. Nós pedimos autorização ao tribunal para fazer uma sustentação oral, para usar a palavra para defender a lei, explicar, e nem isso nos foi permitido naquela oportunidade. Então, mas nós também ouvimos lá de determinados desembargadores, desembargadoras também, que eles conversaram e se inteiraram do assunto com a Advocacia Geral do Estado, que é justamente quem elaborou a tese falha, cheia de inverdades, a respeito do nosso piso e do pedido de inconstitucionalidade feito pelo governo do Estado de Minas Gerais para o piso, para a Lei 21.710. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque guarda relações, né? Sim. Sempre nós fazemos a estratégia correta, nós fazemos a luta de forma correta, e quando os governos, e no caso o governo, não quer solucionar, não quer mediar, não quer negociar, ele recorre ao Poder Judiciário para tentar inibir e calar a boca dos trabalhadores com decisões como essa que nós tivemos aqui no Tribunal de Justiça. Estou falando agora com as mães dos meninos. Os meninos que precisam de atendimento educacional especializado. Os meninos que também estão sofrendo, né? Que precisam do professor de apoio. Os municípios não têm professor de apoio. Então, vou dar um exemplo muito próximo de nós aqui. Ribeirão das Neves, a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, o prefeito Juninho Martins, aceitou a municipalização e municipalizou mais ou menos 25 escolas em Ribeirão das Neves. Alguns meses atrás, 700 alunos que precisam de professor de apoio estavam sem atendimento no município de Ribeirão das Neves. Eles conseguiram atender 200, essas informações foi o Conselho Municipal de Educação de lá que forneceu, porque em Neves não existe a figura dentro do escopo das carreiras, o professor de apoio. Então, em Ribeirão das Neves, são estagiários de ensino superior, né, de graduação, de licenciaturas, que ganham R$400 para trabalhar em 4 horas, atendendo, sabe-se lá como, porque não há exigência de formação mínima, esses alunos. Então, as pessoas podem perguntar, olha, mas os meus filhos estudam em escola estadual em Belo Horizonte. Nós temos 250 escolas estaduais em Belo Horizonte. E as escolas estaduais, os alunos continuam sendo atendidos. Por que Belo Horizonte não municipalizou as escolas? Belo Horizonte, o governo de Minas, assim como fez em Contagem também, ofereceu a municipalização para as escolas de Belo Horizonte, para as escolas de Contagem. Qual foi a diferença? Em Contagem, a prefeita de lá, Marília Campos, recusou a municipalização, fez um documento muito consistente, dizendo dos gargalos da rede municipal que ainda precisavam ser resolvidos e que não era possível absorver uma quantidade tão grande de alunos que ia diminuir o nível, né, da qualidade do atendimento. E Belo Horizonte, na época, o prefeito era o prefeito Alexandre Calil, também recusou a municipalização dessas escolas. Então, por isso, quando a gente fala de municipalização aqui com os nossos companheiros aqui no nosso Roda, falando aqui no âmbito da região metropolitana,
A gente sempre fala de Betim, de Ribeirão das Neves, de Mateus Leme, de São Joaquim de Bicas, que foram os municípios que aceitaram a oferta do governo do estado e municipalizaram as escolas estaduais. Ele vai absorver esse dinheiro no primeiro momento, mas depois é o município que tem que arcar. Sim, e o município vai tirar dinheiro onde? É uma excelente pergunta que eu acho que precisa ser feita para quem aceitou a municipalização, a oferta do governador, do governo de Minas. Mas nós temos uma conta, por exemplo, custo aluno é quanto o município investe por ano no seu estudante. Então, por exemplo, no município de Mateus Leme, por exemplo, o investimento é maior do que o investimento do Estado. Então, eu absorvo os alunos, fico com os alunos enquanto eles estiverem na escola, no ensino fundamental, e vou diminuir o custo aluno. Eu vou pegar um número aqui, eu tenho um número aqui. Custo aluno quer dizer quanto que cada aluno, quanto que cada prefeitura tem que investir. Custo aluno do Estado é em torno de R$ 4.000, R$ 3.900. E o custo aluno de muitos municípios fica muito acima disso. Municípios que investem R$ 8.000 no custo aluno, R$ 12.000. Só que acontece, quando você enche a escola, quando você lota a rede, você não consegue manter esse investimento nesse patamar. O que vai acontecer? As salas de aula vão ficar superlotadas, que é o que já está acontecendo em Ribeirão das Neves, e a prefeitura não vai ter lastro mais para fazer política salarial para os seus servidores da rede municipal, porque ela vai ter que ampliar o atendimento. Isso significa o quê? Que ela vai ter que ter mais investimento, que ela vai ter que ter mais transporte, porque o transporte é responsabilidade do município, ela vai ter que ter mais profissionais, né? Ela vai ter que se adequar à demanda daquele número de alunos que ela absorveu. E é isso que a gente alerta o tempo inteiro, e muitos lugares já estão sofrendo com isso no interior. E é mentira quando dizem que será a qualidade da escola privada dentro de uma escola pública. Não é verdade. Não é verdade. A escola pública, ela tem qualidade, sim, apesar do governo. Apesar do governo, apesar da gestão da secretaria, ela tem qualidade por conta do compromisso dos profissionais que estão na escola. Nós estamos aqui também com a Núbia, já chegou aqui conosco. A Núbia é do Sindsaúde, vai falar um pouquinho para a gente da questão da saúde e dessa luta dos profissionais da saúde pelo piso salarial da enfermagem. A questão é o seguinte, nós temos hoje, dentro do estado de Minas Gerais, trabalhadores e trabalhadoras da saúde que ganham abaixo do salário mínimo. E é muito indigno, né, quando os políticos, quando o governo coloca que esses trabalhadores são marajás, que eles querem privilégios. Isso é um absurdo. Imaginem aquela pessoa que está lá vacinando, aquela pessoa que está lá na pandemia arriscando sua vida, mantendo durante 2 anos, né, sem estrutura nenhuma, mantendo o Sistema Único de Saúde funcionando com os seus braços, porque foi isso que aconteceu. Nós tivemos a parte da enfermagem, que às vezes segurava a noite toda aquele paciente sem respiração, tá? Porque o respirador não funcionava de uma forma correta, porque não tínhamos o equipamento, porque não tínhamos a estrutura necessária no início da pandemia para atender toda a demanda da sociedade. E o que aconteceu nisso tudo? Desde 2000, no início do governo Zema, entregamos um plano de cargos e carreira. E só para vocês terem ideia, a Secretaria de Estado da Saúde hoje ela conta com 32 mil trabalhadores e trabalhadoras espalhados dentro do estado inteiro. E sabe o quanto esses trabalhadores e trabalhadoras ganham? É em torno de 1.400, 1.700, 842, 740. Esse é o salário básico desses trabalhadores que mantém esse sistema de saúde funcionando. O piso da enfermagem, ele atinge a quais setores da categoria da enfermagem? Porque são vários setores, correto? Excelente, Denise. Excelente a sua pergunta, porque isso tem que ficar muito claro, né? Nós, servidores do Sistema Estadual de Saúde,
nós temos uma pressão enorme do governo de não receber piso, porque nós somos concursados e ele quer colocar como remuneração. Só que o piso é uma conquista de todos esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde de 20 anos de luta. Essa luta ela não começou agora, tá? E isso corrige parte da grande distorção do atendimento, da assistência que chega na sociedade. Então, quando você diz o seguinte, olha, trabalhador e trabalhadora da saúde, você é enfermeiro, você é um auxiliar, você é um técnico, tá? E você não vai receber piso porque então, você recebe. Então, o piso é para esses três. Enfermeiro, auxiliar e técnico. Isso. Mas nós temos que observar que, mesmo diante daqueles que desenham as políticas, nós temos os enfermeiros. Não é porque ele chama EPGS ou que ele tem um cargo, que ele é nominado, que ele deixa de ser enfermeiro. Ele foi contratado pelo seu nível de especialização para colocar o sistema de saúde funcionando. Não é por acaso que ele está ali. Então, é importantíssima essa extensão do piso a todos que fazem parte da categoria. Porque essa luta não é da rede privada, sabe, Denise? E a gente tem que deixar isso muito claro. Ela começou com os trabalhadores e trabalhadoras públicos. É eles que iniciaram toda essa discussão. É importante que isso seja para todos? Sim. Mas quem é que atende 85% da população? É o público. É o SUS. É o Sistema Único de Saúde. A categoria da saúde ela não consegue mais viver nessa subsistência e entregando um serviço de excelência a toda a sociedade. Isso nós sabemos. Eles não dão conta mais. O que eles recebem hoje, eles não conseguem sobreviver. Eles precisam ter 4, 5 empregos, sabe, Denise? Eles não conseguem olhar a sua família como um todo. Eles olham a família da sociedade, aquele que está em necessidade. Explica para as pessoas, por exemplo, um plantão. Que às vezes, nossa, mas a pessoa vai ter 4, 5 empregos, como que ela consegue fazer isso? Explica isso. Eles trabalham em jornadas especiais, 12 por 36. Então, eles vão pegando, eles passam semanas, inclusive, sem dormir. Eles vão para passam para outra unidade e tentam compor uma remuneração mínima para a sua sobrevivência. Então, nas 36 horas que, tecnicamente, ele devia estar de folga, descansando, ele precisa... Vejam bem, gente, ele precisa... Elas, porque a maioria são mulheres. São mulheres. Elas precisam trabalhar pegar o outro plantão para compor a renda para conseguir sustentar a família. É isso. E cada dia mais, isso resume os profissionais para a entrada no serviço público. Você podia dizer um pouco para as pessoas o que significa, na prática, um hospital que era público se tornar um hospital privatizado, gerido por OS? Isso é muito importante. Patos de Minas, ele é uma referência, Denise, de uma macro-região que pega o Alto Paranaíba, né, e o Triângulo Mineiro. Lá existem, sim, vários hospitais filantrópicos credenciados para o SUS. E para o SUS. E desses próprios hospitais, a gente já pode tirar o que seria uma gestão de organizações sociais dentro do Hospital de Patos de Minas. Por quê? Porque, gente, o privado ele visa lucro. E a saúde ela não é para dar lucro. Dentro da Constituição, nós fomos determinados. É um direito. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado sobre políticas públicas. O que acontece hoje? Os políticos não enxergam a política pública, ou seja, eles não desenvolvem uma política pública para melhorar diversas questões, e ele começa a entregar para o privado aquilo que determinantemente já era público. Isso tudo é para atender aí as demandas do capital, né, gente? Não existe nenhum habitante desse estado de Minas Gerais que não tenha usado o Sistema Único de Saúde uma vez na sua vida. Usa recorrente. Então, nós não podemos ter uma saúde que olha para 10% da sociedade que tem condições de pagar saúde. Aquele grupo que ainda come carne, ele usa o SUS. Quando? Porque essa carne que chega na casa dele
É através da vigilância sanitária, que é SUS, que está ali. Quando a gente determina que doenças que existem naquele bairro, naquela referência, nós estamos falando de SUS, porque nós estamos falando de um estudo epidemiológico e que nós determinamos. Quando aquele cachorro doente que está lá perto da sua casa e alguém vai lá, recolhe e diz, olha, não pode, porque ele está com leishmaniose e isso é contagioso. O mosquito pica no cachorro, pica no ser humano e esse vai ser contaminado. E aí é SUS, é o SUS que está fazendo isso. A vacinação, por exemplo. Aquele agente que vai lá na sua casa e olha, eu arrisco em dizer aqui, porque isso já foi estatística, principalmente da região metropolitana, que são as maiores mansões e piscinas que tem a dengue lá. E aí esse povo vai lá e bate na porta e fala, deixa eu jogar uma areinha aí na sua casa, no seu vaso, na sua bromélia. Isso é SUS. Quando você vai e o seu filho nasce e ele tem que fazer o teste do pezinho, já começa o SUS. O SUS é o teste do pezinho. Você não tem testes do pezinho no privado. Então, aquele hospital do Bacana, que nasceu lá, todo em vidro, com a estufa maravilhosa, né? Que aquela criança está ali toda recebida, ela tem que ir para o SUS. Porque o SUS não escolhe, o SUS é para todos e todas. Governo Zema segue desrespeitando as trabalhadoras e os trabalhadores em educação. Nós começamos e deixamos uma pergunta para o Rudá trazer para a gente sobre a educação aqui em Minas e essa educação privatizada, né? A gente vê a educação pública de Minas Gerais aos poucos sendo recortada e entregue aí à iniciativa privada. Rudá, você falava que esse é um projeto político-financeiro, do dinheiro. Explica isso pra gente, por que privatizar para esse governo é bom? O que acontece é o seguinte, o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem deputado estadual empresário. Ou seja, não é que empresário apoiou, ele próprio foi candidato. Não há nenhuma outra Assembleia Legislativa no estado, no Brasil, que tenha tanto empresário como deputado estadual. Isso é uma característica que vem de muitas décadas atrás, há muito estudo sobre isso. Isso significa, portanto, que também os empresários tentam fazer leis, porque afinal, deputado estadual faz lei estadual, tentam fazer leis e tentam incluir no orçamento, lembrando que o orçamento público, seja municipal, estadual ou federal, é lei. Então, quem faz lei é parlamentar, nesse caso, o orçamento estadual é feito por deputado estadual, ele que aprova. Eles tentam colocar no orçamento algum tipo de programa que, de alguma maneira, eles levem vantagem. Ou seja, a partir de 1990, nós vamos ter toda uma articulação do empresariado brasileiro, do mais alto empresariado brasileiro, para criar fundações e capturar a saúde e a educação pública. Dinheiro da educação e da saúde. Por quê? Porque essas são as duas áreas que mais movimentam dinheiro no orçamento público no Brasil. E aí eles começam a trazer alguns programas. Vou dar um exemplo uma ilustração de um programa que veio de iniciativa privada, como foi a aceleração de aprendizagem, que era a ideia daqueles alunos que estavam na escola fora da idade dele, ou seja, ele teria que estar muito mais adiante, mas ele estava lá atrás e tentaram acelerar com um projeto maluco, como se o cérebro pudesse ter um acelerador igual carro. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que o CIMAV, que é o Sistema de Avaliação Pedagógica da Educação do Estado, percebeu que os alunos que estavam com mais dificuldade de aprendizagem eram justamente esses que se envolveram com esse projeto. Nós tivemos qualidade total na educação, nós tivemos um monte de programas dos empresários, todos fracassaram, até que chegamos no Zema. O que é que tem no Zema? Além do fracasso, ele não colocou secretário que contratou entidades ou fundações empresariais para fazer a política de educação. Ele trouxe diretor direto das fundações. A secretária estadual de educação veio do Rio de Janeiro, era diretora da Fundação Lehman, aquele que financiou
campanha de deputados e deputadas como a Tabata Amaral para defender os interesses dele. Então, vejam que importante, o Zema hoje na educação entregou de vez a educação para os empresários. É por isso que tem o tal do Somar. A ideia do programa Somar é de você entregar a gestão das escolas estaduais para a OS, para empresas, para organizações que não têm nada a ver com a educação e o serviço público. Esse é um pouco o resumo do que está acontecendo. Eu acho que não só o Somar, né, mãos dadas, nesse momento transfere para a gente chama de prefeiturização, não é municipalização, né, porque muitas vezes acaba que naquele município você não tem um concurso público, não tem uma carreira, né, nada estabelecido. E o que a gente vê que tem um aporte de recursos, muitos dos quais são repasses, né, federais, e num segundo momento, né, em curto prazo, esses municípios vão começar a ter problema com o regime de recuperação fiscal. E aí talvez uma alternativa para eles seja justamente terceirizar, privatizar, né? Então essa lógica, né, do privado, ela também vai se capilarizando, né, nos municípios, né, a partir daí, porque foge, né, dessa centralidade do Estado, entrega para os municípios que não têm condição de assumir, né, o governo municipal ele faz um ato político naquele momento, mas é uma coisa que não se sustenta, né? Então realmente é uma política que tem toda uma coerência com essa entrega para o privado. Uma outra questão também, que fala, vocês não estão fazendo um bom trabalho, ali não está tendo êxito, nós precisamos de mais recursos, e esses recursos não vêm. Aí, por exemplo, quando vai, né, para uma outra instituição, quando vai para militarização, esses recursos aparecem, né? Então, assim, para se tornar uma vitrine, né, de algo que funciona. Então, o que é o fundamental aí seria o investimento, né, na educação, que não vem os recursos, a valorização dos trabalhadores, e que não acontece conosco, mas acaba acontecendo quando se entrega, né, para Paulo, a questão é mais complicada. Não é só uma questão de recurso. A questão é o seguinte, o IBGE tem uma série histórica para a educação há anos que revela que o principal fator de desempenho escolar dos nossos alunos é a mãe. Mãe que tem 4 anos de estudo formal na escola, seus filhos têm 3 vezes média maior que os colegas da sala de aula dele, cujas mães nunca estudaram. E um impacto maior no ensino médio. Ou seja, nós estamos fazendo uma discussão errada. O que nós precisamos entender é que as mães no Brasil têm um impacto imenso no comportamento e no envolvimento das crianças e adolescentes com a escola. Se ela conhece os coleguinhas de escola, vocês não têm ideia, os dados do IBGE revelam que os alunos têm melhor desempenho. Então, sabe o que isso significa? Que a gente fica falando que escola particular é melhor porque tem dinheiro, mas na verdade é porque as mães têm nível de escolaridade maior. Tanto é verdade que nos últimos anos, com crise, 25% dos alunos que estudam em escola particular foram transferidos para a escola pública. Os pais não conseguiram mais bancar nessa crise do Temer para cá. E estão colocando 25% dos alunos de escola particular foram transferidos para a escola pública. Onde eles estão, melhora o índice de aprendizado. Aí você vai falar, não, mas é porque eles estavam na escola particular. Ok, educação infantil? O menino saiu da escola de educação infantil, entrou no ensino fundamental. Quer dizer que ele já aprendeu tudo que foi aprendido no primeiro ano do ensino fundamental, 2, 3, já tinha aprendido na educação infantil? Não, é por causa da família, principalmente da mãe. É por isso que é fundamental a educação de jovens e adultos, a EJA. Nós vamos falar de educação, nós temos que ter base científica, em dado. Senão fica disputa de ideia com ideia. E às vezes as ideias não têm base nenhuma. Nós temos que valorizar os dados oficiais que nós temos, inclusive do IBGE. A questão fundamental é, queremos melhorar a educação pública? Vamos colar e apoiar as mães. É isso. Até o próximo programa.